poderia investir. É assim comigo e com você, querido. Deus viu um potencial em mim e você, e Ele está investindo em mim e você, querido. Deus acredita em mim e Deus acredita em você, da mesma forma que Ele acreditou em Abraão. E assim foi. E Abraão, junto com seus parentes, ouve a voz do Senhor, dizendo: sai do meio da tua parentela, entre os seus parentes, vai para uma terra. Simplesmente ele ouviu uma voz, ao qual ele nunca tinha ouvido antes, e ele, no seu coração: eu vou, com todas essas bênçãos, tá? Eu ia, né, querido? Vai que eu te farei uma bênção, você será o pai de muitas nações, você irá ser bendito em toda a terra, vou abençoar aqueles que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Grande promessa ele recebeu. E Abraão saiu do meio da sua parentela, junto com o seu sobrinho Ló. Eu imagino Abraão saindo, né, passando assim pela porta, vamos imaginar, e Ló ficando para trás, e Abraão dá aquela olhadinha e fala: vou ter que levar esse mala comigo, porque, né, vai ficar aí. Era como a gente, né, não sei vocês, às vezes eu, dá risada, né, Nando? Saía para jogar bola, aí só escutava um grito lá: ó, leva você, irmão. Ah, velho, aquele eu queria matar, eu queria morrer com isso, né, porque a gente ia ter que ficar preocupado com ele, não ia conseguir fazer nada. Aí eu olhava para aquele mala, tinha que levar aquele mala, né? Para não levar, às vezes tinha que sair correndo, mas às vezes acontecia. Vamos imaginar que foi assim, né? Abraão saindo, olhou, mas estava lá Ló, para não deixar ele sozinho, aí levou o mala do Ló junto, né? E foi acompanhando. E a palavra do Senhor diz que eles foram prosperando, caminhando, né? Deus havia falado para ele: você vai percorrer por toda essa terra, porque essa terra que vai ser sua, até chegar aqui, esse ponto. Passaram pelo Egito, depois novamente vieram a este ponto. Se você for olhar o capítulo anterior, do 12 ao 13, você vai ver que eles já tinham passado por aqui, né? Retornaram aqui novamente, e até chegar no capítulo 13, onde houve essa desavença. A desavença não de Abraão, somente Abraão e Ló, mas entre os pastores, porque eles foram prosperando. A palavra do Senhor diz que Abraão, ele foi prosperando, a terra ficou pequena, não havia mais pastagem, os gados aumentaram, porque o Senhor era com ele, porque a bênção do Senhor era com ele. Abraão não prosperou porque ele era mais bonito, ou porque ele era mais inteligente, não. Abraão prosperou porque Deus estava na vida dele, querido. E o Ló foi próspero também porque estava debaixo da bênção de Abraão. Então, tanto Abraão como o Ló, eles foram prósperos, e chegou um ponto que a terra ficou pequena. A terra ficou e não cabia mais os gados, os pastores de Ló, nem os gados, os pastores de Abraão. Até que Abraão tomou uma decisão: é hora de se separar, é hora de você escolher o seu caminho ou escolher o meu caminho. E Abraão foi tão humilde que deu a Ló a opção de ele escolher o caminho para onde ele ia. Mas se Ló não fosse um mala, Ló ia falar o quê? Vamos imaginar aqui, se ele tivesse ali a percepção, talvez a humildade de olhar e falar: não, Abraão, eu sei que Deus é com você, e se eu sair daqui, se eu for para um lado e eu for para o outro, mas eu tiver a sua bênção, eu sei que eu vou continuar prosperando, vou continuar sendo abençoado. Pelo contrário, ele não fez isso. Ele viu ali uma oportunidade, ele viu uma oportunidade, e ele começou a olhar. E a palavra do Senhor diz o quê? Que ele olhou para o lugar onde estava mais atraente, para o lugar onde estava mais verdejante. A palavra do Senhor que diz que aquele lado para qual ele olhou era como se fosse o jardim do Éden. Imagine, de tão bonito, de tão próximo aquele lugar. Imagina que aquele lugar iria ter pastagem. Logo ele imaginou: vou para lá porque lá vai ter pastagem para os meus gados, água para o meu rebanho, não vai me faltar nada. Porque a palavra fala que ele foi lá perto do Egito, e a palavra do Senhor diz aqui que o Egito era um país abençoado, era um país próspero, a sua terra manava, né, todos esses recursos. Então ele observou tudo isso e foi para lá. Mas mal sabia Ló, porque já havia ali a cidade, perto dali do vale, havia a cidade de Sodoma e Gomorra, a qual Deus já havia rejeitado. Primeiro ponto que eu quero chegar, querido, para nós que somos cristãos, é estar observando, atento às coisas que estão aparecendo na nossa vida. A palavra do Senhor diz que tem caminho para o homem que parece bom, mas são caminhos que levam à morte. Foram esses caminhos que levam à morte que atraiu Ló. Mas ele não teve a percepção disso, porque o que ele olhou primeiro o quê? Ele cobiçou o lugar. Ele olhou com um olhar de cobiça. Ele não se importou com o seu tio, para onde o seu tio ia, se ia para o deserto, não importou nada disso. Ele olhou pensando nele mesmo, na sua prosperidade, nos seus bens, no seu gado.
E muitas coisas, querido, aparecem para mim e aparecem para você desta forma. Tem coisas que parecem bom para os jovens, aquela mulher bonita, né? Por aquele namorado, né? Que você tanto espera, bonito, que chega de uma hora ou de outra, você não pede a direção de Deus, você não, né? Vai e já se enfia no relacionamento. Aí depois que se relacionou, vai ver que aquele marido não era o seu, aquela mulher não era a sua. Trabalho da mesma forma, né? Aparece uma situação de emprego, você vai lá, mergulha, e quando você vai ver, não era nada daquilo que ofereceram para você. Esses dias, estava trabalhando e estava precisando trabalhar, e tinha começado a trabalhar num serviço, e fazia umas 2, 3 semanas que eu estava trabalhando, e de repente tocou o telefone e falou: meu, você está trabalhando? Eu falei: estou, e tudo. Porque apareceu um serviço aqui. Aí foi lá, ofereceu um monte de coisa, né? Vai ser assim, vai. Aí eu falei: meu, era até melhor do que o lugar onde eu estava. Mas como o pessoal ali tinha me recebido muito bem, eu falei assim, eu fiquei pensando, me balancei, falei que a Pri, falei. Aí tinha um amigo meu que estava precisando de serviço também, eu falei: ó, eu tô, você quer ir? O pessoal me falou que era isso, o valor era tanto, dá para trabalhar assim. Ele falou: não, eu vou, que também estava atrás de serviço. Aí ele foi. Aí passou um dia, eu liguei para ele e falei: hoje não foi muito bom não, que eu não levei ajudante, negócio assim. Ele falou que... Aí foi passando, foi perguntando, ele falou: não, meu, não é nada daquilo que falou. Não era nada daquilo que falou para você, não é nada daquilo. Então as coisas vêm. Se a gente não tiver atenção, não que eu coloquei, eu também não sabia, mas falou para mim, então eu passei. Ele falou: não era nada daquilo que te ofereceram. São os caminhos e as portas que se abrem. Se eu tivesse saído, né? Talvez hoje nem trabalhando eu estaria. Então são portas, são oportunidades que aparecem. Não é porque é bonito, não é porque, né, mana água em abundância, não é porque o pasto é verdejante, não, querido. Não é porque não olhe para a aparência, né? Não olhe para a aparência. Não mergulhe nas coisas sem você saber primeiro aonde você está mergulhando de cabeça. Presta atenção naquilo que estão te oferecendo, nos caminhos que estão te oferecendo. E Ló decidiu andar por esses caminhos, longe e afastado da bênção do Senhor. E a gente vai ver mais para frente o que começa a acontecer na vida de Ló. Ló começa primeiramente, passa o capítulo 14, há uma guerra. Os reis vão, invadem lá a cidade onde ele estava, toma Ló preso. Abraão se levanta, vai resgatar Ló, ainda consegue resgatar Ló junto com seus bens. Ló retorna para a cidade onde ele estava. Passado alguns capítulos, a gente vai ver no capítulo 19, que o Senhor havia condenado a cidade de Sodoma e Gomorra, onde quem estava lá? Ló habitava lá. E Deus, pela misericórdia, por amor a Abraão, poupou a vida de Ló. Mandou os mensageiros para que Ló viesse sair da terra, porque aquela terra seria destruída. E Ló saiu daquela terra pela misericórdia de Deus, pela misericórdia que Deus tinha, pela promessa que Deus tinha, não a Ló, mas sim a Abraão. E Ló sai daquela cidade junto com as suas filhas e a sua mulher. E a cidade é destruída, a sua mulher olha para trás, é transformada numa estátua de sal. Ló sai daquela cidade, querido, com uma mão na frente e outra atrás. Cadê o rebanho? Cadê as riquezas? Cadê o gado? Cadê tudo? Saiu com uma mão na frente e outra mão atrás. Porque olhou para a aparência, olhou com o olhar cobiçoso, olhou na sua vaidade, no seu eu, né? Não percebeu que aquilo ali era uma aparência, simplesmente uma aparência. E foi aí que ele se frustrou, foi aí que ele perdeu todas as suas coisas. E aí a gente vê Abraão, ao qual Deus havia abençoado a Abraão, e a promessa de Deus era para Abraão. Abraão decidiu ficar no caminho ao qual Deus havia prometido para ele. E qual era esse caminho, querido? Era andar por toda a terra. Era andar, querido, no tempo que talvez não houvesse água em abundância, nem pastagem em abundância. Mas independentemente disso, Abraão cria que Deus era a provisão dele. Ele estava debaixo da bênção do Senhor, diferente de Ló. Querido, outro ponto que eu queria falar é o ponto da nossa vida espiritual. Tirando esse lado da nossa vida espiritual, muitas das vezes nós estamos debaixo da bênção dos outros.
Você fica debaixo da bênção do pastor, você fica debaixo da bênção da sua mulher, você fica debaixo da bênção do seu marido. Deus, Ele quer se relacionar com você, querido. Sai debaixo da bênção do seu marido, sai debaixo, meu marido, ele é pastor, não, meu marido é diácono, então ele ora, ele busca, eu não preciso. Querido, você precisa buscar o Senhor, você precisa ser independente, querido. Se o seu marido busca você também. Temos um testemunho lindo aqui, de uma missionária. Presta bem atenção aqui. Essa missionária, ela era casada com um pastor, e depois de 3 meses de casado que ela foi se converter, depois de um tempo de casado que ela foi se converter. E ela vivia assim, o homem ia pregar, ela ia junto, e achava que não precisava orar, não precisava separar, porque o marido dela era pastor, então ela estava sendo só companheira do marido. E foi sempre assim na igreja, nos trabalhos da igreja, sempre ela foi na dependência daquilo que Deus viria falar com o marido, não com ela. De repente ela vai num lugar, Deus levanta uma mulher e fala: eu vou tirar o seu chão. E ela não entendeu muito bem o que era aquilo, mas Deus falou que ia tirar o chão dela. E aconteceu algo na vida dela, que o chão dela, ela ia ficar sem chão. E ela ficou sem entender. Passado alguns meses, o marido adoeceu. Passados 8 meses depois de tudo isso, da promessa, da palavra de Deus na vida dela, passados 8 meses, o marido começou a adoecer. De repente o marido morreu, querido. Perdeu o chão. Deus tirou um chão dela, para que ela viesse o quê? Acordar. Muitas das vezes a gente espera, que perder alguma coisa, para que a gente venha acordar. Muitas das vezes a gente espera, querido, algo acontecer nas nossas vidas, para que a gente venha despertar. E ela despertou. Hoje ela é uma missionária, mas primeiro Deus tirou o chão dela. Glória a Deus, que ela não desviou, que ela não se afastou, mas ela perdeu o chão. Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre, querido. Por isso que muitas das vezes Deus, Ele permite o deserto na minha e na sua vida, para que a gente venha a ser tratado. O caminho de Abraão era o deserto, era rodear, passear no meio do deserto. Por quê? Porque como eu e você, Abraão também precisava ser tratado por Deus. Porque no meio do deserto, querido, que eu e você buscamos mais ao Senhor. Porque no meio do deserto o nosso caráter é tratado, Porque por isso que Deus nos permite uma situação de ir pelo deserto. Porque é só no deserto que nós somos forjados pelo Senhor. Só quando estamos no deserto que a gente jejua. Só quando estamos no deserto que a gente ora. Só quando nós estamos no deserto que a gente busca mais a presença do Senhor. É só quando passamos por provações que a gente mergulha mais na presença do Senhor. A gente espera que aconteça isso. Deus está nos chamando, Deus está nos levantando, mas a gente espera acontecer uma tragédia, ou perder um emprego, ou perder uma posição, não sei, ou perder algo, ou que algo não aconteça, ou que você está esperando alguma coisa acontecer. Eu vejo que o deserto, querido, ele foge ao nosso caráter, ele foge à nossa maneira de ser. Esses dias aí eu até me surpreendi comigo, estava tendo umas atitudes que eu falava, eu estou me descobrindo, porque o deserto faz isso, querido. Eu achava que era muito calmo, perdi a calma por várias vezes dessa semana, porque o deserto faz isso com a gente. Deus, Ele nos coloca no lugar. Você pensa que você é assim, mas você não é. O deserto faz isso. A gente vai se descobrindo, vai saber o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós precisamos dEle. Nós não somos autossuficientes não, querido. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da bênção de Deus, para que a gente venha a se levantar. E o deserto faz isso. E muitas das vezes Abraão, no meio do deserto, ele foi provado por Deus. O tempo provou Abraão. O tempo da promessa se cumprir. Todas as outras coisas estão acontecendo. Estava prosperando, estava ficando famoso. Abraão era um homem famoso por toda a terra. Todos o conheciam, de ver a prosperidade. Todas as pessoas viam Deus na vida de Abraão. Mas faltou uma promessa, querido, que era a promessa de ele ser pai, que não acontecia. Foi pai, mas não foi pai da mulher de Sara, porque ele tinha que passar por tudo aquilo que ele passou antes de receber a promessa, antes de receber a verdadeira bênção daquilo que o Senhor havia prometido para ele. E assim comigo, com você, querido. Não acha que a sua bênção vai vir na hora que você quiser, levando uma vida de qualquer jeito, ficando em cima do muro. O crente, querido, não anda em cima do muro. O crente, ele desce na presença do Senhor, O crente, ele não fica um pé cá, outro lá, não. O crente verdadeiramente, ele vive o Senhor Jesus na sua vida. Lembra, querido, que eu e você também, como eu falei no começo, recebemos essa bênção.
O Senhor Jesus, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Nós somos privilegiados, um grande privilégio meu e seu. Só de você pensar, querido, que Ele decidiu morrer por mim e por você, para que eu e você não viéssemos morrer. Para quê, querido? Para que a gente viesse ter uma vida de relacionamento com Ele, uma vida abundante na presença dEle, né? Então deixa a vaidade de lado, aprenda com Ló. Não, olha, eu pus na tela caminhos, né? Eu pedi até para a Jéssica colocar, porque são assim, a vida é assim. Mas não é porque agora eu sou cristão, que eu estou andando no caminho do Senhor, que os caminhos verdejantes, as portas que aparentemente são boas, não vai surgir. Querido, isso é todo o tempo. Ela vai aparecer a todo o tempo, querido. Todo o tempo a gente somos provados, né? Tenho certeza que no seu momento aí de dificuldade, quantas coisas já surgiram, quantas vontades já não veio, quantas pessoas estão aqui já não desejou nem estar aqui mais, porque a luta, a dificuldade, ela foi grande, e a adversidade também foi grande. Mas o Senhor, querido, é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos segura. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que quer que eu e você sejam um crente como foi Abraão, um homem que tenha fé, independentemente do tempo, querido, tenha fé que Ele vai cumprir, tenha fé que Ele vai fazer, tenha fé que as coisas vão acontecer, que isso vai melhorar, que essa situação vai passar. Mas, querido, a fé é o quê? É saber que o tempo é de Deus, a hora é de Deus, o momento é de Deus, vai acontecer no tempo e na hora que Deus quiser que aconteça. Abraão também passou por vários momentos na vida dele. Abraão foi um que também por várias vezes se encontrou em dificuldade de querer falar assim: acho que Deus se esqueceu de mim. Porque quando é oferecida a sua escrava a ele, quando foi oferecida Agar a ele, ele também teve culpa, porque ele tinha que ter pensado: não é isso que o Senhor havia me prometido. O Senhor havia me prometido que minha descendência viria de ti. Mas ele não, ele se deixou levar por aquela situação, por aquele momento que ele fez. Deitou-se com a escrava e assim nasceu Ismael. Mas a promessa não era essa, querida. Por outras vezes ele ficou na sua casa, olhando para a estrela, imaginando que aquilo tudo, né, a grande promessa, porque Abraão já tinha tudo, querido. Ele já tinha os bens, ele já tinha, estava tudo na mão dele. Até que um momento ele chega a falar: mas Senhor, vai ser o meu servo que vai herdar toda esta minha herança. Aí o Senhor fala: não vai ser o seu servo que vai herdar a sua herança, vai ser um filho que vai vir de você. Então, ele teve momentos na vida dele que ele fraquejou, que ele até duvidou, porque quando ele colocou isso diante do Senhor, porque havia uma certa dúvida no coração dele a respeito, porque não estava acontecendo. E é assim com a gente, e isso é normal do ser humano. Mas não foi por isso, querido, que ele se desviou e saiu, desistiu, retrocedeu, deixou de acreditar. Não, ele continuou perseverando, ele continuou caminhando, ele continuou rodeando toda a terra, querido, porque essa era a promessa de Deus. E o que eu quero dizer para você, querido, e para mim nessa noite é: não desista de maneira nenhuma. Continue firme na fé, para que o Senhor abundantemente, querido, venha cumprir as promessas dele na sua e na minha vida. Amém, querido? Peço aos irmãos que se levante para a gente fazer uma oração. Juninho, se puder vir aqui à frente. Feche os olhos, querido. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos, Senhor, diante da Tua presença neste momento. Pai, seja que qual for o deserto, Senhor Jesus, que estamos atravessando, o momento ao qual estejamos passando, tenho certeza, Senhor Jesus, que o Senhor é conosco. Não vai ser este momento, Senhor, que o Senhor vai nos abandonar. Pelo contrário, o Senhor se mostra presente, o Senhor se mostra nosso companheiro, o Senhor se mostra amigo, o Senhor se mostra e se manifesta nas nossas vidas, nestes momentos, Pai, para que haja uma sensibilidade nos nossos corações, para que possamos te ver, para que possamos, Senhor Jesus, ouvir e ser sensível à voz do Senhor, para que possamos nesses momentos, Paizinho querido, aleluia, ter a convicção e a certeza, Senhor Jesus, que o Senhor, aleluia, está trabalhando, que o Senhor está trabalhando, porque o Senhor Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha e eu trabalho também. E eu sei que o Senhor está trabalhando neste momento, Pai.
ressuscitando aqui, Senhor, a esperança de cada um. Que a esperança, Senhor Jesus, ela não venha morrer nos nossos corações, aleluia, em meio a tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem nos prometido. Nós estamos passando, Senhor, talvez pelo teste do tempo, né? O tempo dirá quem somos, aleluia, o tempo dirá, Senhor Jesus, se verdadeiramente somos ou não somos na presença do Senhor. Porque eu creio na tua palavra quando diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, aquele que não serve e aquele que serve ao Senhor. Aleluia, Jesus. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Os céus na terra, criou os sóis e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Ao seu Pessoal, vamos se reunir aqui na frente. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu para o seu para o A palavra de Deus diz em Marcos, Lucas 18, é uma parábola, que no final dela Jesus ele disse: porventura acharei eu ainda fé na terra quando vier? O que não pode faltar nas nossas vidas, queridos, é fé. Fé que Jesus
Se tem algo, alguma promessa, e Ele tem muitas promessas na minha vida, na sua vida, Ele vai cumprir. Se é de cura, querido, Ele vai cumprir. Se é de libertação, Ele vai cumprir. Se é sua família, Ele vai cumprir, porque você e sua casa servirá ao Senhor, e isso é promessa de Deus. Mas será que nós temos fé suficiente, querido, para acreditar que isso vai acontecer? Como uma voz do nada apareceu, uma voz do nada, querido, no meio do deserto, apareceu uma voz, prometendo algo para alguém que nem conhecia, nem sabia. Esse homem decidiu sair da sua casa, da sua parentela toda, deixar tudo para trás, abrir mão de tudo e seguir no meio do deserto. Seguir o caminho que mal ele sabia para onde ele iria, o que iria acontecer. Querido, seria que eu e você teríamos a mesma atitude? Deus está falando com você, porque Deus Ele fala. Deus Ele continua falando. O que está faltando é sensibilidade minha e sua para ouvir a voz do Senhor. E como eu adquiro essa sensibilidade, querido, é um momento como esse, é um momento de oração, um momento de buscar o Senhor. Esse é um momento de intimidade com Deus, é você e Deus, é somente você e Deus. Não é o seu marido, é importante o marido e a mulher orar junto, é importante, não estou falando que a gente não deve fazer, devemos fazer, inclusive eu, com a família, é importante, mas é importante também, querida, você ter um relacionamento direto com o Senhor. Deus, Ele quer falar com você. Lembra que a salvação minha e sua, ela é individual. Deus, Ele quer falar com você também. Se Ele fala com o seu marido, Ele pode falar com você também. É isso que Ele quer fazer, querido. É isso que Jesus quer achar na sua vida, pessoas, homens e mulheres que verdadeiramente acreditou, que verdadeiramente esperou. Aleluia. Mas se eu morrer, amém, mas eu morri confiando, morri acreditando, aleluia. E simplesmente, com certeza iremos estar num lugar melhor do que aqui. Então aproveite esse momento que a gente tem nas quarta-feiras. Sempre é uma palavra mais rápida, para que a gente tenha um tempo maior de oração, um tempo maior de buscar a presença maravilhosa do Espírito Santo. É o Espírito Santo, querido, Ele está aqui. Mas não estou vendo, mas querido, Ele está aqui, creia, Ele está com você. Abraão estava com Deus a todo momento, a todo instante. Aonde ele ia, Deus estava guardando ele. O Espírito Santo está nos guardando, querido. O Espírito Santo está nos guardando. O Espírito Santo está aqui. Fecha os teus olhos, querido. Saia dessa atmosfera aqui. Entre na presença do Senhor. Uma coisa temos que buscar, que deixamos de buscar, querido, é ser cheio da presença do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um mundo tão apegado, que nem Ló, tão apegado. Olhou aqueles riachos, olhou aquela pastagem, cobiçou todas aquelas coisas. E é assim que está acontecendo com o mundo de hoje, querido. Nós temos deixado de buscar a presença do Senhor para buscar os nossos próprios interesses, coisas que vão nos agradar, coisas que vão viver aqui na terra. Querido, deixa essas coisas de lado, abre mão um pouquinho da sua vaidade do seu, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, deixa o Senhor cumprir a vontade dEle na sua vida, deixa o Espírito Santo falar com você nesta noite. Fala em língua, querido, busca um renovo do Senhor. Você que não tem mais aquela vontade, tanto tempo na igreja, perdeu até a fé, perdeu até a esperança, está aqui somente pela misericórdia. Busca esse renovo no Senhor, querido, busca essa vontade de estar aqui, que venha arder no seu coração, que você venha ter sede e fome da presença de Deus, sede e fome da presença de Deus. Aleluia. Como diz a tua palavra, a palavra do Senhor, querido, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos orar, querido. Pai amado, Pai querido, cada um vai orar. Oh, aleluia. Te ouvir, aleluia, o Senhor não te ouve, querido, Ele quer te ouvir. Imagine o Deus, querido, que quantas pessoas não estão orando nesse momento, mas o Deus, Senhor, que eu creio que você crê, conhece a sua voz, Ele faz distinção, querido, uma voz da outra, Ele conhece a sua, querido. Oh, aleluia. Oh, recará, chore, cantará, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Venha trazer esse avivamento nas nossas vidas, Pai. Venha nos encher de uma maneira, Senhor, que
possamos sair deste lugar, aleluia, renovados, avivados, fortalecidos na nossa fé, Senhor, aleluia. Toca, Espírito Santo, oh Deus de glória, Deus de maravilha, Deus de glória, oh Laia, Tora, cantarás, e a tua palavra é viva e eficaz, papai, porque o Senhor está aqui, Jesus, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui conosco, Senhor Jesus. O Senhor está aqui conosco. Oh, aleluia. E aqueles ainda, Senhor, que estão em dúvida, Senhor Jesus, se manifeste a Ele, Pai. Se manifesta a Ele nesta noite. Aqueles que não conseguem orar, Papai. Aleluia, que o Teu Espírito Santo nesta noite vai interceder por Ele, intercede por Ele, intercede por ela. Senhor, nós queremos lançar diante do Senhor as nossas angústias, as nossas ansiedades, Pai, o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa incredulidade, Pai. Estamos colocando diante do altar do Senhor, Pai, diante de Ti nesse momento, porque sabemos que o Senhor está aqui, porque o Senhor está aqui, Jesus. Aleluia. Eu glorifico o Teu nome, Jesus, pela Tua presença neste lugar. Pelo agir do Senhor neste lugar, Pai. Renova a Tua igreja, Pai. Renova a Tua igreja. Levanta a Tua igreja, Pai. Não deixa a Tua igreja venha se enfraquecer, Senhor Jesus. Porque não foi, Senhor, uma igreja fraca, uma igreja fraca que o Senhor morreu, mas para que viesse estabelecer uma igreja forte. Uma igreja, aleluia, que crê, aleluia. Uma igreja que caminha com os olhos da fé. Não vemos, Senhor, mas crendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração, Pai, nosso clamor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Seu pedido de oração. Você quer aqui representar alguém, ou você está passando por uma enfermidade, alguma coisa, receber uma oração. Aqui à frente. Isso eu vejo com fé, né, queridos? É que nem a ela pregou no domingo, né? Foi aquilo que essa mulher teve. Fé. Ela não tinha nada, não tinha uma esperança, mas algo que fez a diferença dela foi a fé que ela teve. Então tenha fé, querido, que isso vai passar. Esse deserto vai passar. Eu creio. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado, querido.
Porque o deserto, querido, é um momento, não é todo o tempo, é um momento meu e seu. E o Senhor, aleluia, tem vitória comigo no deserto, amém? Vamos orar até aqui, a gente vai orar por eles. Aleluia, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós confiamos num Deus poderoso, que tem poder de agir como sempre agiu, um Deus vivo, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que conhece, Senhor, as necessidades, um Deus que conhece, Senhor, quando passamos por lutas e dificuldades, por situações, Senhor Jesus, que muitas vezes abatem a nossa fé, abatem o nosso coração. Mas, Senhor, vem nesta noite, Senhor, renovar a fé de cada um, para que eles possam crer no Teu agir, para que eles possam crer nos Seus milagres, Pai. Senhor, aquele que estiver pedindo nesta noite alguma cura por ele, por algum familiar, Espírito Santo, toca com o Teu poder. Senhor, o Senhor tem poder para curar, como diz a Tua palavra. O Senhor tem poder para repreender todo o mal, todo espírito maligno, espírito de enfermidade. Tudo aquilo que não provém de Ti, vai tocando, vai visitando, Pai. Aquele que nesta noite pede por um familiar, seja, Senhor Jesus, na vida espiritual, Senhor Jesus, por um filho, por uma filha que estiver numa situação difícil, Pai. O Senhor sabe, vai de encontro a esse coração, quebrantando o coração, repreendendo o Espírito Santo tudo aquilo que não vem de Ti. Oh Senhor, colocando, Senhor, um caminho reto na vida deles. Pai querido, aquele que pede pela sua esposa, aquela que pede pelo seu marido nesta noite, o Senhor sabe da dificuldade, o Senhor sabe, Pai, oh querido Deus, qual que é o pedido, Senhor. Toca, restaura famílias, restaura casamento, restaura, Senhor Jesus, relacionamento familiar nesta noite. Vai restaurando, Senhor Jesus, aquele que nesta noite também está entregando em Tuas mãos a direção por um trabalho. O Espírito Santo vai de encontro, Pai, abre as portas, faz um milagre, transforma. Ouve, Espírito Santo, o nosso clamor nesta noite. Cada um que nesta noite foi renovado pela palavra, e a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Então neste momento eles estão cheios de fé e por isso estão confiando em Ti, para entregar em Tuas mãos, Senhor Jesus, todos esses pedidos. E acreditamos, confiamos em Ti, que o Senhor é um Deus de resposta maravilhoso e sabe o que é melhor, porque os Teus caminhos são melhores que os nossos, os Teus pensamentos são maiores que os nossos. Confiamos e já Te agradecemos pelos Teus livramentos em nome de Jesus, Pai. Pode aplaudir o Senhor. Sexta-feira, dia 23 de outubro. É nessa já? Sexta-feira agora, né? Não perca, querido. Você que é mãe, pai de adolescente, venha estar conosco a partir das 20 horas. Quem quer falar? Ah, é, né? Você quer palestra com a Hélio, né? Bem? Tá bom. Reunião com os cooperadores, sábado, dia 24 de outubro, às 20 horas. Reunião com o Carlão. Vigília de oração, sexta, dia 30, semana que vem, né? Você que não perca, né? Essa vigília. Primícias, chá das mulheres, no dia 7 do 11. Você convida alguém, mulheres, para estar com a gente. Se for a Paula aqui, não sei se é a Paula que vai vir, né? É a Paula, você sabe se é a Paula, a psicóloga que a pastora falou? É? Não é? Não. Amém, mas não perca do mesmo jeito, tá, querido? Então, vai ser no mesmo nível. Amém? É só isso? Vamos estar orando para a gente estar terminando. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, pelo culto desta noite. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Pai, que a Tua palavra ela venha de uma maneira impactante, para que possamos sair daqui, Papai, alimentados, Senhor, de tudo aquilo que foi falado, orado, ministrado. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque estamos aqui porque cremos, Senhor Jesus, no poder que tem o nome do Senhor Jesus para fazer a diferença nas nossas vidas, Pai. Eu Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Vai terminar o
for vir na palestra, venha para a oração. Vai ter oração dos homens. Esse teclado tá real. O teclado tá real. Ô Mari, tá arranhado o teclado? Tá arranhado? Tá zoado? Tá sem tecla? Ô Ju, desculpa aí que soube aí ficou meio... Só eu? Ah, é assim. Nossa, todo tempo. E aí, pegador? Vigia, viu? Vigia.